vamos ter a oportunidade de ouvir dois irmãos no seu testemunho. São homens que têm estado ausentes há algum tempo, depois vêm por motivos diferentes, um na terra, outro no mar, mas vão chegando e depois de um tempo prolongado, então foram discipulados e estão prontos para vir dar o seu testemunho. Vai ser um testemunho breve. Se Deus quiser, nós teremos batismos no próximo domingo e isso vai depender naturalmente do voto da Igreja agora. Eu vou chamar primeiramente o Léo Batista, depois vem o irmão Júlio. Aquilo que eu lhes pedi foi para, de uma forma bem objetiva, partilharem connosco aquilo que tem sido a sua conversão. O que é que Deus tem feito na sua vida. E, de facto, meus queridos irmãos, os familiares têm visto transformações, nós também. Aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, como conheceram a Deus e o que é que tem mudado. Primeiramente, então, Léo, bem-vindo, que o Senhor abençoe, fica tranquilo. Bom dia para todos. Então vamos começar. Saúde, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, dando meu testemunho à igreja. Quero agradecer a minha mãe, que é uma mulher forte e guerreira. Eu já me perdi. E firme na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E graças ao Senhor Jesus Cristo, através da minha mãe e suas orações, tive o privilégio de crescer e ouvindo a palavra do Senhor. Dessa forma, pude criar meus filhos, ouvindo e praticando a palavra de Deus, juntamente com a minha esposa. Hoje sinto-me um homem feliz e realizado, por ter uma família abençoada e firme no caminho do Senhor. Lembro-me que quando era mais novo, recém-casado, fomos ao encontro de casais, no ano de 2000, em Cristo, encontro de casais em Cristo, que foi tremendo para mim. Pude ter a certeza do quanto Deus me ama e cuida de mim. Foi tremendo em minha vida. Lembro-me quando cheguei em Portugal, logo no começo, foi tudo muito difícil. O que mais me doía era estar longe da minha família, de casa da minha família. E o frio também não ajudava. Agora já estou mais acostumado, já é calor. Agora já é calor. Pronto. Até me perco, paixão. Já estou suando. Vai continuar. Onde que eu estava? Foi difícil. Quando cheguei em Portugal, logo no começo, difícil. Chorava dia e noite, que vai terminar acontecendo, vou começar a chorar. Querendo ir embora para o meu país. Então pedi a Deus força para superar tudo isso e consegui vencer, graças a Deus. E fui bem. Aceito a família da minha cunhada Silvia, que me ajudou muito e foram muito importantes para mim, na minha estadia nesse país. Passei por muitas lutas e dificuldades, mas sempre tive a certeza que Deus estava comigo. Depois de uns meses, minha esposa chegou e meu filho. E as coisas ficaram mais difíceis, porque eu ganhava pouco naquela época. Mas sempre tinha certeza de que tudo era propósito de Deus. Hoje louvo porque tenho mais do que eu sonhava e a certeza de que Deus me queria nesse país. Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo que tenho recebido de ti. Agradeço pelas vitórias, nas lutas que travei, pela força que recebo dia a dia, pelo meu trabalho, pela família. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, por tuas maravilhas, pelas bênçãos que o Senhor tem me dado. Que o teu nome seja louvado, porque reconheço que foi o Senhor que me deu todas as coisas. Porque posso falar contigo e porque me escutas. Digno és, tu és grande Deus, e o único verdadeiro, e não há outro como tu, Senhor.
Eu tento manter sempre a fé em Deus, a cada momento que se passa, a cada dia, a cada hora, a cada momento. Que é a única coisa que a gente tem na vida, né, que se pode segurar. É só Deus. Não é dinheiro, não é nada. Não é objeto, não é nada. E obrigado, gente, pela oportunidade. É mais fácil guiar um caminhão, não é? Não disse que é suave? Até brilha a testa. Estar aqui à frente tem o seu quê. E quem não está habituado também a falar assim em público é mais difícil. Mas o Léo tem conseguido partilhar a sua fé, dar conta, não apenas no seio da família, no nosso meio também, mas com os seus amigos, não é? Vai partilhando a sua fé, tem crescido. A própria família Batista tem sido também, no nosso meio, uma estaca, não é? Uma coluna firme. E nós agradecemos. Não sei se os irmãos estão preparados para votar, receber por batismo no próximo domingo, se Deus quiser, o Léo. Tem apoio, os irmãos podem levantar o braço, os membros da igreja. Obrigado, podem baixar. Então, vai lá. Vou pedir que o irmão Júlio venha. Se para o Léo é fácil conduzir o caminhão, mais fácil do que estar aqui, para o irmão Júlio é mais fácil conduzir um barco. Então ele vai partilhar também o seu testemunho. Está difícil. Estou aqui. Como todos sabem, já vai fazer 50 anos que venho aqui. Foi a minha sogra e a minha mulher que me trouxeram. E gostei. E a primeira vez que vim aqui gostei da igreja e da maneira que isto trabalha. Tem sido difícil para mim porque tenho andado sempre fora. E agora chegou o ponto de eu receber Jesus. Por isso eu acredito. E cá estou. E cá está. Cá estou. E que mudanças tem havido na sua vida? Mudei muito na minha vida. Vi que aqui era diferente, que não se adora imagens. Temos os ídolos. E é isto. Não tenho mais para um bocado nervoso, não é? Não sabe? Não é fácil, não é? Só uma pergunta. Se hoje, conhecendo o que sabe, decidisse voltar atrás, acha que seria o caminho certo? Não, atrás não voltava porque eu vim de uma família católica e tive dificuldades. A minha mulher também. E foi aqui que eu me senti bem. E Cristo tem mudado a sua vida? Tem mudado muito, não é? Pronto, tornou-me outra pessoa. Pronto. Esta é a pergunta para o irmão Júlio e para o Léo também. Se morressem hoje, se Deus vos chamasse, está certo que o Senhor o receberia na sua presença? Sim. Léo. Amém. Os irmãos que estão prontos para votar, apoiando o batismo deste nosso irmão no próximo domingo, levantam o seu braço, já estão a levantar. Muitos, obrigado. Então, está a ver? Fique mais tranquilo, fique em paz. Por isso, peço desculpa, não é? Não é fácil. Se me convidarem para conduzir um caminhão ou pilotar um navio, eu depois digo-vos se é fácil ou difícil. Meus irmãos, vamos considerar o texto bíblico. O último hino que
foi cantado, o último cântico, falava do milagre. Eu preciso de um milagre. Mas, irmãos, eu creio que não há milagre maior do que aquele que Cristo faz na nossa vida, transformando-nos e tornando-nos seus filhos. E por causa disso, o Senhor tem feito muitas promessas. Vamos considerar algumas dessas promessas. Vamos passar ali alguns versículos. É interessante como nós encontramos na Sagrada Escritura tantas e tantas bênçãos da parte de Deus. Nem sempre, em alguns versículos, aparece a palavra bênção. Em alguns versículos aparece bem-aventurados, felizes. E, de certo modo, o contexto mostra-nos que é alguma coisa que nos faz sentir muito bem, mas que é, de facto, a graça maravilhosa de Deus. Na verdade, meus irmãos, nenhum de nós merece as bênçãos de Deus. Mas, de facto, a graça de Deus abunda e superabunda conosco. Para facilitar a vossa atenção no texto bíblico e não estarem à procura na Escritura, que demoraria algum tempo, e o tempo não é muito que temos, tem os versículos bíblicos ali, que eu vou comentar. O primeiro, no Evangelho segundo João, capítulo 16, capítulo este que começa nestes termos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse versículo não está ali, é o versículo 1 deste capítulo 1. Mas, de facto, mostra uma grande bênção que Deus acaba por dar à humanidade. Ele dá o seu Filho como sendo o Verbo de Deus. E um pouco mais adiante diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. E quando chegamos ao versículo 16 diz: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Plenitude é de facto a totalidade, é tudo. É alguma coisa que tudo que nós precisamos e que nos é assegurado, e recebemos isso, digamos, nesta versão, desta forma, graça sobre graça. É interessante porque a graça de Deus é uma coisa extraordinária. É a maior bênção que nós podemos ter. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus, meus irmãos, podemos significar deste modo. É um favor não merecido. Nós não merecemos a graça de Deus. Não há mérito em nós. Nada que nós possamos fazer, nada daquilo que nós somos é suficiente para merecer a graça de Deus. Somos pecadores diante de um Deus santo. Mas Ele abriu a sua graça sobre nós. E reparem, graça sobre graça. A graça abunda, superabunda. É interessante que na carta aos Efésios, que alguns de nós temos estudado e continuamos a estudar domingo pela manhã às 10h30 na Escola Dominical, no capítulo 1, versículos 2 a 4, e penso que o texto vai estar ali, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vejam, meus queridos irmãos, nós ainda não tínhamos nascido, ainda o mundo não tinha sido criado e Deus já nos havia abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E isso porquê? Porque Deus sabia que nós um dia iríamos crescer, chegar a um ponto de reconhecer a grandeza de Deus, de aceitar Deus como o nosso Deus, o nosso Pai,
aceitarmos Jesus Cristo como o Filho amado de Deus e, através de Jesus Cristo, sermos beneficiários dessa bênção e dessa graça maravilhosa de Deus. Ainda na carta aos Efésios, o texto não está ali, mas é um pouquinho mais adiante, os irmãos que estão a tomar notas poderão fazê-lo, em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça nós somos salvos. Não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós fazemos, mas pela graça de Deus. E a nossa fé é a resposta a esta graça de Deus, aceitando e recebendo aquilo que Deus tem para nos dar. E reparem, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Ou seja, nós somos abençoados por causa daquilo que Cristo fez, por causa daquilo que Cristo veio realizar como missão, missionário da parte do Pai, para nos mostrar o caminho para Deus, de tal modo que nós, de facto, pudéssemos chegar a Deus e cumprisse em nós aquilo que Jesus disse: ninguém veio ao Pai, senão por mim. Tendo Ele dito primeiramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós chegamos ao Pai e recebemos estas bênçãos celestes através de Cristo Jesus e por causa daquilo que Ele fez do Calvário. E, meus irmãos, de facto, esta bênção já tinha sido anunciada a Abraão. Lá no livro de Gênesis, quando Abraão foi chamado, e foi chamado de uma terra que era a antiga Caldeia, hoje Mesopotâmia, ou se quisermos até Iraque, foi daí que Abraão foi chamado, para uma terra que o Senhor lhe iria mostrar. E ao chegar diante dessa terra, Deus tinha naturalmente uma bênção para ele. E com a chamada de Abraão, ele diz isto: eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E agora nota, não apenas Abraão e a sua descendência direta iriam ser abençoados, mas ele diz: e por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Algumas traduções têm: todas as famílias da terra serão abençoadas. De facto, através de Abraão, nós, portugueses, brasileiros, americanos, qualquer nacionalidade, fomos abençoados e somos abençoados. E porquê? Porque, de facto, através de Abraão, Deus foi caminhando, foi preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus. O Messias prometido, um ungido da parte de Deus, haveria de chegar. E quando ele chegou no seio do povo judeu. Então, meus irmãos, nós teologicamente afirmamos que a nossa fé é judaico-cristã. Ela assenta no judaísmo, assenta no povo hebreu, assenta nas promessas que Deus fez a Abraão, mas também assenta exatamente e sobretudo em Cristo Jesus, nos seus ensinos, na sua palavra, nos seus milagres, naquilo que Ele fez, na sua obra redentora. E por causa disso mesmo, nós somos abençoados. Todas as famílias da terra que de facto aceitam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que aceitam o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que aceitam o seu sacrifício, são abençoadas. A Escritura diz, não está aí, mas diz que feliz ou abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. Meus irmãos, a nossa nação portuguesa não é verdadeiramente abençoada. Porque muitos viram as costas a Deus. Muitos ouvem falar de Jesus, mas não o seguem verdadeiramente. Não deixam que Ele transforme a sua vida. Não deixam que realmente Ele seja o único objeto da sua fé. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Poucas nações verdadeiramente têm Deus como Senhor na totalidade da sua vida. O Brasil tem tido Deus como Senhor, mas apenas numa parte da população. Muitos, de facto, são milhões, aqueles que no Brasil creem no Senhor Jesus. Mas ao lado desses, tem muitos que seguem Elimanjá,
que seguem o bandismo, que seguem diversas outras religiões, até inclusive que seguem Satanás, que estão completamente pervertidos e de costas voltadas para o Senhor. E muitos políticos que passam leis que acabam por fazer a marcação cerrada contra os cristãos. Ainda recentemente no Brasil, e não só, passou uma lei em que os pastores seriam proibidos de pregar contra o homossexualismo. Na Suécia, há talvez 2 anos atrás, um pastor batista foi preso por não aceitar da sua igreja fazer um casamento entre homossexuais. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Os irmãos, precisamos de orar por esta nação. Precisamos de orar pelo nosso povo. Para que realmente haja um avivamento, que haja uma conversão, que o Senhor visite o nosso povo. Meus irmãos, vou entrar aqui num outro conjunto de versículos que mostra que a bênção do Senhor, e Deus tem muitas bênçãos, e nós nem sempre recebemos ou aceitamos ou somos beneficiários dessas bênçãos de Deus. E porquê? Há uma série de versículos que vão mostrar que nós somos abençoados na medida em que nós obedecemos a Deus. Deus tem muitas bênçãos e quer derramá-las sobre nós, se nós formos obedientes à sua palavra. Então, há alguns versículos da Escritura, e hoje vou ficar por metade apenas. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 3. Estas foram as palavras dadas por Deus a Moisés, repetidas depois, no final da vida de Moisés, para que o povo não esquecesse. E tem estas palavras: se obedecerdes fielmente ao Senhor teu Deus, e seguires cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão, se obedeceres ao Senhor teu Deus. Serás abençoado na cidade, serás abençoado no campo. O povo de Israel iria ser abençoado numa condição. O condicional se aparece várias vezes. Se obedecerdes, se cumprires, se guardares e seguires cuidadosamente todos os mandamentos que eu te ordeno. De facto, houve ocasiões em que o povo judeu foi ricamente abençoado. Mas também houve outras ocasiões em que o povo hebreu recebeu maldição. Porque escolheu virar as costas ao Senhor. Aquilo que nós encontramos como sendo mais revoltante para Deus, o Deus de Israel, o Deus que tinha feito milagres, logo à partida, naquela saída do Egito, aquelas várias pragas, a libertação daquele povo, os milagres que Deus fez, deixando o maná, deixando o alimento em cada dia para aquele povo. Um povo que virou as costas a Deus, que se envolveu com a idolatria, que se envolveu com tudo aquilo que era de maldade, que virou literalmente as costas a Deus e seguiu após outros deuses. Foi amaldiçoado. Em vez de bênção, recebeu castigo. Em vez de amor, de carinho, recebeu um tratamento mais duro. Porque, de facto, aquele povo precisava de voltar ao caminho do Senhor. No Salmo, capítulo 1, o Salmo 1, versículos de 1 a 3, algumas traduções têm bem-aventurado, outras têm feliz. Aquela que eu escolhi tem a palavra feliz, mas feliz tem a ver com bênção. Tem a ver com bem-aventurança. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. E a minha pergunta é, tudo aquilo, meu irmão, minha irmã, que você faz, prospera? Tudo aquilo em que mete as suas mãos,
em que está envolvido prospera. Tem resultados positivos, tem um bom fruto. Se não, meus irmãos, nós teremos que perguntar o que é que está a acontecer. O que é que está a ser contrário? O que é que está a impedir de eu ter um bom fruto? De eu, de facto, receber a bênção de Deus, em vez de maldição ou simplesmente nada. O que é que na minha vida precisa de ser acertado com Deus? Se eu não estou a receber bênção, se a minha vida não está a ser abençoada, meus irmãos, certamente que a culpa não é de Deus. Ainda a semana passada o tema da minha pregação foi: a culpa é de Deus. Meus irmãos, Deus não tem culpa dos nossos erros. Deus não tem culpa de nós lhe virarmos as costas. Deus não tem culpa de nós procedermos de uma forma humana, sem querermos, de facto, o controle de Deus e a orientação de Deus na nossa vida e depois sofremos as consequências. Deus quer abençoar-nos. Mas para nos abençoar, Ele, de facto, quer que nós sigamos e vivamos na lei do Senhor. Em Lucas capítulo 11, versículos 27 a 28, são os últimos versículos de um texto muito interessante, de uma narrativa em que, de facto, Jesus tinha feito o milagre. As suas palavras eram palavras de apelo, de transformação. E depois Lucas escreveu deste modo: enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Bem-aventurada é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Reconhecendo que, de facto, Jesus era um homem sábio, um homem reto, um homem justo, e que a sua mãe, que o deu à luz, que o amamentou, era feliz, era bem-aventurada. E, de facto, era. Mas vejam a resposta de Jesus. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Felizes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Como muitos estavam ali a ouvir, e aquela mulher que falou com Jesus, que disse isto para Jesus, também tinha ouvido os ensinos preciosos de Jesus. E ela considerava que, de facto, ou de certo modo, ela estava a desviar a atenção de Jesus para a mãe que o tinha gerado e amamentado. E Jesus nem sequer chama a atenção para si, mas sim para as suas palavras e para a obediência aos seus ensinos. Feliz é aquele que ouve as palavras de Deus e lhe obedece. E eu pergunto: temos nós obedecido à palavra de Deus? Daquilo que já temos ouvido, daquilo que conhecemos, somos nós obedientes, desobedientes ou assim? Obedecemos a algumas coisas porque são mais fáceis, porque nos convém, porque nos agradam, mas outras que implicam mudança e transformação da nossa vida, isso aí deixamos para mais tarde. Como é que é, de facto, a nossa obediência à palavra do Senhor? Em Tiago, eu vou terminar com este versículo, Tiago capítulo 1, versículo 25 diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Observa atentamente a lei perfeita, persevera na prática dessa mesma lei, não esquece aquilo que ouviu, mas pratica. Esse homem ou essa mulher, esse jovem, esse adolescente, será feliz naquilo que fizer. Meus irmãos, eu desejo muito que cada um de vós seja feliz, que seja bem-aventurado, que seja receptor das bênçãos maravilhosas de Deus. Quais são as bênçãos de Deus para si hoje? Deus quer abençoar a sua vida. Concorda comigo? A palavra de Deus deixa isso claro. Deus tem inúmeras bênçãos. E graça sobre graça. Ele quer abençoar-nos. Meus irmãos, eu não creio que Deus queira que algum de nós saia daqui sem ser abençoado.
receba a bênção de Deus, fazendo este compromisso. Senhores, ajuda-me com todas as minhas forças e, para além das minhas forças, com a tua força do Espírito, a ser obediente à tua palavra, a seguir aquilo que eu tenho ouvido. Ajuda-me, Senhor, a pôr em prática, a viver cada dia com Cristo ao meu lado, guiando a minha vida. Abençoa, Senhor, a minha vida.